Fala amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no Top 10 Sports BR. Seja muito bem-vindo, fazia tempo que a gente não soltava aqui um videozinho pra você e hoje nós vamos falar de Copa do Brasil, ou melhor, essa semana e a semana que vem nós vamos falar de Copa do Brasil. Mas antes de falar de Copa do Brasil, quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também você pode acompanhar nosso trabalho pelo Facebook e pelo Instagram, pelo T10SBR. Hoje nós vamos falar de 5 finais marcantes de Copa do Brasil e ela não tem uma ordem exata, porque para você a final que eu vou falar por primeiro pode ser a pior, a que eu vou falar por último pode ser a melhor. Então, por não ter uma ordem exata, nós vamos linkar aqui 5 finais de Copas do Brasil. Vamos para o primeiro lugar de hoje, a Sala Extrapação vai colocar aí qual é o jogo e eu já volto falando dessa final em específico. Pois bem, meus amigos, a primeira final que nós selecionamos é a final da Copa do Brasil de 1996, entre Cruzeiro e Palmeiras. O primeiro jogo foi no Mineirão, 1-0 para o Cruzeiro, 1-0 para a Raposa. No jogo da volta foi para cima, Paulo Nunes antecipou o zagueiro, fez 1-0 para o Palmeiras. Com esse placar de 1-0 para o Palmeiras em São Paulo e com o placar de 1-0 lá no Mineirão, a decisão ia para os pênaltis. Entretanto, todavia, porém, meus amigos, lá aos 38 minutos do segundo tempo, faltando 7 minutos para acabar o jogo, eis que Marcelo Ramos, sim meus amigos, Marcelo Ramos, o centroavante, aquele que jogou no Atlético Paranaense, no Bahia, no próprio Palmeiras e no Cruzeiro também, Marcelo Ramos fez o gol que deu o título ao Cruzeiro da Copa do Brasil de 1996. Lembrando que este foi o segundo título do Cruzeiro da Copa do Brasil. Meus amigos, eu quero compartilhar com vocês também uma curiosidade muito importante e muito legal dessa final da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que se tornava então em 96 bicampeão da Copa do Brasil, conseguiu vencer tão somente do melhor time do futebol brasileiro naquele momento, o Palmeiras dos 100 gols. O Palmeiras que tinha um ataque comandado por Miller, Luizão, Djalminha e Rivaldo, e que contava também com outras grandes estrelas, como o Veloso, César Sampaio e os laterais Júnior e o nosso caríssimo Arce. Sim, meus amigos, contava com o Arce na lateral direita do Palmeiras. Esse Cruzeiro ganhou do melhor time do futebol brasileiro naquele momento do ano de 1996. Por isso, o bicampeonato do Cruzeiro é marcado como um dos grandes títulos da Copa do Brasil, como uma das grandes finais da Copa do Brasil. 2 grandes times do futebol brasileiro se degladiando pela segunda maior competição do Brasil. Sala Extrapação, coloca na tela qual foi a final da Copa do Brasil de 1998. A final da Copa do Brasil de 1998, segundo o nosso ranking, foi disputada entre Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras. Primeiro jogo lá no estádio do Mineirão, o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Palmeiras e levou essa vantagem para o jogo da volta, que foi disputado no estádio do Morumbi. No jogo da volta, o Palmeiras estava extremamente pressionado. Por quê? Porque o primeiro semestre estava em jogo ali, já que o Palmeiras tinha ido mal, tanto no torneio do São Paulo como no Campeonato Paulista, e a Copa do Brasil era o desfecho daquele primeiro semestre. Tendo isso em vista, o Palmeiras foi para cima desde o começo da partida. O Roque Júnior então lançou uma bola já no início do jogo para o Oséias na ponta direita. O centroavante baiano cruzou e o Paulo Nunes antecipou o zagueiro e marcou 1-0 para o Palestra. Com o resultado de 1-0 para o Palmeiras em São Paulo e o resultado de 1-0 para o Cruzeiro lá em Minas, a decisão iria para os pênaltis. Mas, aos 40 minutos do segundo tempo, aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, no final da partida, eis que surgiu uma falta para o Palmeiras. O Zinho bateu a falta, o goleirão do Cruzeiro rebateu e o Oséias, sem ângulo, fez um gol mágico, um dos gols mais épicos de final da Copa do Brasil. Gol este que deu o primeiro título do Palmeiras em Copa do Brasil, no ano de 1998. O bom baiano Oséias fez o gol do título do Palmeiras na final da Copa do Brasil de 1998. Jogo decidido mais uma vez nos acréscimos, nos detalhes, como sempre foi as decisões entre Cruzeiro e Palmeiras, pelo menos quando se fala de Copa do Brasil. Uma curiosidade que eu quero compartilhar com você, muito interessante, é a seguinte. Depois que o Palmeiras fez o gol, Luiz Felipe Scolari, técnico do Palmeiras, ganhou seu primeiro título ali com o Palmeiras em 98, ele tirou o Oséias
porque ele estava com o time todo para ataque, tinha colocado milhares de atacantes para fazer o gol. Então, quando o Oséias faz o gol, ele tirou o Oséias para recompor sua defesa. Com isso, o Oséias foi para o banco. O Oséias, sentado no banco de reserva chorando, deu uma entrevista para o repórter da Globo dizendo o seguinte, que o Luiz Felipe Scolari sempre dizia que era para o centroavante, em bolas chutadas de fora da área, cobranças de falta e no goleiro, porque se o goleiro soltasse ele estava ali para conferir. E fez esse gol mágico que deu ao Palmeiras o título da Copa do Brasil de 1998. Vamos para o terceiro lugar e eu já volto. Os 3 primeiros lugares da lista de hoje, o Cruzeiro se encontra a Raposa. Final da Copa do Brasil de 2000, São Paulo e Cruzeiro e São Paulo, primeiro jogo no Morumbi, abarrotado de torcedor do São Paulo, Morumbi lotado para aquela final. Entretanto, o primeiro jogo acabou empatado em 0-0. No segundo jogo, disputado lá no estádio do Mineirão, também lotado, qual que era a situação daquela partida? O resultado de 0-0 ia para os pênaltis. Então, placar de 0-0 iria para os pênaltis. Empate com gols, o São Paulo se sagraria campeão e vitória para qualquer um dos dois times, aí obviamente sairia o campeão. Se o Cruzeiro ganhasse era campeão, se o São Paulo ganhasse era campeão. Essa era a situação daquela final. Pois bem, no segundo tempo o São Paulo fez o gol 1-0 com Marcelinho Paraíba após cobrança de falta. O Cruzeiro começou a atacar um monte de atacante, Fábio Júnior, Miller, Oséias, mas enfim, colocou todos os seus atacantes e o Miller fez uma jogada de pivô, tocou pro Fábio Júnior. Fábio Júnior não é o cantor, não é o que canta Alma Gêmea, não é esse, é o Fábio Júnior, o centroavante, que foi chamado de novo Ronaldo lá atrás. Fábio Júnior fez o gol de empate e com o resultado de 1-1, o São Paulo estava se sagrando campeão da Copa do Brasil. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava controlado, o jogador Axel de São Paulo foi recuar uma bola para o Rogério Pinheiro. Ele deu a volta para querer fazer o giro de corpo e na hora que ele foi dar o giro de corpo, o Giovani antecipou ele, saiu na frente, não restou para o Rogério outra situação que não fosse fazer a falta. Fez a falta, era o último homem, foi expulso. Na cobrança de falta, a bola desviou na barreira, matou o Rogério, entrou no gol e o Cruzeiro se consagrou tricampeão da Copa do Brasil com o gol do menino Giovani, revelado nas categorias de base. Quero compartilhar com você que está do lado da tela 2 curiosidades com relação a essa final de Copa do Brasil. Primeira, é aquela curiosidade que meio que todo mundo já sabe, mas é óbvio que sempre vai ter um ET que não sabe. Qual que é ela? São Paulo, na sua vasta galeria de troféus, São Paulo que é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, 20 e tantas vezes campeão paulista, não tem o título da Copa do Brasil. Sim, é um dos poucos grandes times do futebol brasileiro que não tem o título da Copa do Brasil. E em 2000 ficou a 2 minutos de ser campeão da Copa do Brasil. A outra curiosidade que eu quero compartilhar com você é o seguinte: na cobrança de falta, antes da cobrança de falta, o Miller, que tem uma história gigantesca com o São Paulo, ele, jogador experiente, safo, viu que o time estava meio perdido, que o São Paulo tinha ficado meio atordoado ali com a questão da barreira, ele viu que estava tudo meio tumultuado, ele chegou pro Giovani e disse: bate no gol! Bate no gol! E do instinto do Miller saiu o gol, deu o título da Copa do Brasil de 2000 para o Cruzeiro. A Raposa se consagrava ali então tricampeão da Copa do Brasil. No quarto lugar de hoje, a Copa do Brasil de 2008, a final entre Corinthians e Sport e Corinthians, o Nordeste contra São Paulo. Essa é uma das finais mais marcantes porque o primeiro jogo foi disputado no estádio municipal do Pacaembu, lá em São Paulo. O Corinthians até os 46 minutos do segundo tempo ganhava por uma vantagem de 3-0 em cima do Sport, mas eis que no último minuto de jogo o atacante Enilton fez o gol do Sport. Olha, terminou 3-1 e você sabe que esse golzinho fez uma diferença, meu amigo, no jogo da volta, com a Ilha do Retiro lotada, 35 mil torcedores invadiram o estádio do Sport para ver aquela final. Não deu outra, o Sport saiu na frente com o lendário atacante nordestino Carlinhos Bala e 2 minutos depois, o time do Corinthians ainda atordoado, depois de uma cobrança de escanteio, Luciano Henrique fez o gol do Sport, o gol que deu o título. O Sport venceu por 2-0 aquela partida. Lembrando que naquela época a Copa do Brasil tinha o gol marcado na casa do visitante, ele fazia a diferença.
E como o Sport fez aquele golzinho que eu falei para você lá atrás, lá no jogo de ida, no estádio do Corinthians, no jogo que era o mando do Corinthians, ou seja, o Corinthians levou um gol como mandante, o Sport com 2-0 se sagrou campeão, porque aí ficou no geral 3-3, a decisão ficou empatada em 3-3, uma vitória para cada lado, mas aquele golzinho lá do Enilton aos 46 minutos do segundo tempo, no primeiro jogo em São Paulo, deu a vitória e o título para o Sport, campeão da Copa do Brasil de 2008 e campeão brasileiro de 1987. Quero dividir com você, do outro lado da tela, duas curiosidades dessa final de Copa do Brasil. Primeiro, antes do jogo já se existia, ou melhor, a imprensa do eixo Rio-São Paulo já dava um favoritismo para o Corinthians. Mas naquela época, naquele ano em específico, o Corinthians era um time que tinha caído para a Série B, ia disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro naquele ano, e o Sport era o time de Série A. Mas ainda assim, a imprensa paulista, a imprensa carioca, a imprensa de todo o Brasil dizia que o Corinthians seria vencedor. Depois que venceu o primeiro jogo por 3-1, aí então deu-se como vitorioso. O Corinthians era o campeão da Copa do Brasil de 2008 para todo mundo. Para todos que você perguntasse, vai dar Corinthians ou Sport? Corinthians. Vai dar Corinthians ou Sport? Corinthians. Todo mundo dizia que ia dar Corinthians. Essa é uma curiosidade. A segunda curiosidade que eu quero compartilhar com você é o seguinte: depois daquele golzinho milagroso do Enilton, lá aos 46 minutos do segundo tempo do primeiro jogo, lá no estádio municipal do Pacaembu, na saída do jogo, Carlinhos Bala, aquele mesmo, o lendário atacante nordestino, deu uma entrevista. E quando o repórter perguntou para ele assim, o que você acha? Como que vai ser o jogo da volta? Ele respondeu da seguinte maneira: esse gol aqui vai ser o gol do título, porque esse gol vai dar o título pro Sport da Copa do Brasil. Olha só, mãe de Ná ou não, o Carlinhos Bala acertou e o Sport se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2008. Final da Copa do Brasil de 2011, meus amigos. Curitiba e Vasco e Curitiba. O primeiro jogo foi disputado lá em São Januário e o Gigante da Colina venceu por 1-0 com o gol de Alexandro. Sim, Alexandro, camisa 9, matador, fez o gol que deu a vitória para o Vasco lá no Rio de Janeiro. No jogo da volta, o Alviverde do Alto da Glória precisava vencer pelo menos pelo placar mínimo de 1-0 para levar a decisão para os pênaltis. Se desse 2-0, o Coxa era campeão, qualquer empate dava Vasco, e se o Vasco fizesse gol na casa do adversário, aí o Curitiba precisaria vencer por 2 gols de diferença. Foi o que aconteceu. Curitiba saiu vencendo por 1-0, chegou a estar vencendo por 2-1 no final do primeiro tempo, mas eis que aos 12 minutos do segundo tempo, Éder Luiz dominou a bola na entrada da área e o goleirão Edson Bastos aceitou. Foi o gol de empate do Vasco, 2-2. Aos 22 minutos do segundo tempo, ainda William Farias fez um golaço, um dos gols mais épicos. Companheiros, esse gol, sem a menor sombra de dúvidas, está entre os maiores gols que eu vi em final de Copa do Brasil. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Pois bem, mesmo com esse gol não foi o suficiente para o Curitiba ser campeão da Copa do Brasil de 2011, Curitiba que ainda chegaria na final da Copa do Brasil de 2012, mas em 2011 perdeu para o Vasco devido a esses gols sofridos no Alto da Glória. Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil de 2011, em cima do Curitiba do Verdão do Alto da Glória. Quero compartilhar com você que está do lado da tela duas curiosidades desta final da Copa do Brasil de 2011. Primeiro, se a Copa do Brasil de 2011 fosse disputada nos moldes que é hoje em dia, sem esse gol do visitante contar, o Curitiba teria levado a decisão para os pênaltis, porque teria sido um gol de vantagem para o Curitiba no Alto da Glória, um gol de vantagem para o Vasco lá no São Januário, a decisão teria ido para os pênaltis da Copa do Brasil de 2011. Segunda curiosidade que eu quero compartilhar com você é a seguinte: o nosso caríssimo Alexandro, quando fez o gol no primeiro jogo, saiu comemorando assim, fazendo as caretas. Por que ele fez essa careta? Porque o Alexandro é filho do Lela Careta, campeão brasileiro pelo Curitiba em 1985
e ídolo da nação coxa branca. Então ele fez o gesto da careta do pai, a comemoração do pai, para homenagear o pai e também para dar uma provocadinha nos coxas brancas que assistiam aquela final da Copa do Brasil de 2011. É isso, meus amigos, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você goste, lembrando que você pode acompanhar nosso trabalho pelo Facebook, pelo Instagram, no T10SBR. Acione as notificações, se inscreva neste canal maravilhoso. Semana que vem eu volto. Até mais, tchau!